Olá, eu sou a Júlia e hoje vou apresentar meu trabalho sobre biclusterização na mineração de regras de associação de classe, orientado pelo professor Fernando von Zuben e co-orientado pela doutora Rosana Veronese. Vou começar definindo regras de associação, que são proposições do tipo se x, então y, onde x e y são conjuntos disjuntos. No nosso caso, serão subgrupos de itens ou atributos de uma base de dados. As regras de associação de classe é um caso específico de regras de associação em que o consequente da regra é uma classe-alvo, ou seja, um rótulo de uma classe e, portanto, o consequente da regra vira um valor ao invés de um conjunto. A mineração dessas regras consiste no processo, então, de busca aquelas regras mais relevantes de acordo com um ou mais critérios de qualidade, como, por exemplo, suporte e confiança. Na literatura, os algoritmos de mineração de regras de associação baseiam-se, como, por exemplo, no algoritmo a priori, charm e até mesmo em técnicas de programação de restrições. Entretanto, essas abordagens podem ter um tempo computacional bastante elevado e não encontram as formas condensadas dos padrões. A biclusterização, então, vai ser utilizada como esse algoritmo de busca, com um algoritmo conhecido como enclose 5, para minerar regras de associação de classe em matrizes binárias. As vantagens vêm para suprir as desvantagens apresentadas anteriormente, porque é um algoritmo rápido e que minera biclusters maximais, que são representações condensadas desses padrões. A biclusterização em si é o agrupamento simultâneo de linhas e colunas de uma matriz, de acordo com algum critério de similaridade pré-estabelecido. No nosso caso de matriz binária, serão submatrizes de uns. A adaptação do enclose 5 vai ser substituir a poda tradicional utilizada com a função de mínimo suporte por métricas EDCs, como, por exemplo, Q-quadrado, Fisher Score, Information Gain, entre outras. Aqui tem o plot da Q-quadrado para um dataset com 100 amostras, sendo 40 de uma classe e 60 de outra. O plano representa o threshold, o limiar pré-definido pelo usuário. Dois teoremas das EDCs são utilizados para adaptação. O primeiro é de máximos EDC e o segundo de limite superior. O teorema de limite superior é uma função antimonotônica, então a gente pode substituir ela diretamente pelo mínimo suporte. Mas a gente também fez uma adaptação que conseguiu incluir mais uma poda, mesmo que em menor potencial, do teorema do máximo EDC. Aqui está apresentado o pseudocódigo da proposta chamado enclose 5 car, onde as duas linhas destacadas são os pontos de alteração que foram feitos em relação ao enclose 5, adicionando aí os dois teoremas. Os experimentos foram realizados em 3 bases de dados do repositório da UCI, com as configurações definidas aqui nessa tabela, como as dimensões, densidade de uns, distribuição das amostras nas classes e o tempo de ordenação. O objetivo dos experimentos é comparar o enclose 5, que utiliza a função de mínimo suporte, com o enclose 5 car, que vai utilizar o Q-quadrado. A matriz de entrada vai ser analisada de duas maneiras, ela sem ordenação e ela com ordenação crescente no número de uns nas colunas. A avaliação dos experimentos consiste em 3 aspectos: o tempo computacional, o número de biclusters encontrados ao final da mineração e a taxa de aproveitamento, que é o número de biclusters filtrados, ou seja, aqueles que passam no threshold da métrica, sobre o número total de biclusters minerados. A base de dados ADULT tem o tempo de execução
aqui colocado nesse gráfico, em que a gente variou o valor do suporte e obteve aqui os resultados de que as linhas em laranja representam a abordagem em close 5 e as linhas em azul apresentam a abordagem em close 5 CAR. O pontilhado representa as execuções com a matriz ordenada. Então, a gente pode ver que a matriz ordenada vai impactar no tempo de execução para esse algoritmo, para esse dataset, e a proposta foi mais rápida do que o enclose 5. Em relação ao número de biclusters e taxa de aproveitamento, a gente consegue ver que a abordagem proposta reduz o número de biclusters encontrados ao final da mineração, e isso vai refletir na taxa de aproveitamento mais alta. O gráfico de barras, a barrinha laranja, que é em close 5, está sobreposta à barra azul, mas mesmo assim, nesse gráfico, a gente mal consegue ver a barrinha laranja porque ela foi muito baixa. Como a ordenação da matriz de entrada influencia no número de biclusters encontrados para a abordagem do enclose 5 CAR, então, no gráfico de barras, a gente usou apenas esse número menor para comparar. E aí a gente tem que a proposta acha em torno de 40% a 70% em relação à taxa de aproveitamento, enquanto o enclose 5 não consegue atingir nem 5% dessa taxa, no melhor dos casos aí, com a variação do valor do suporte. Para o dataset Mushroom, a gente tem um tempo bastante competitivo entre as duas abordagens, e mostrando que a ordenação da matriz deixa o algoritmo mais rápido em ambas as abordagens. Em relação ao número de biclusters, a gente tem um comportamento parecido com o dataset anterior, né, em que o enclose CAR com ordenação tem encontra um número menor de biclusters ao final da mineração, que de novo vai influenciar na taxa de aproveitamento. Eu quero chamar a atenção aqui para uma certa estabilidade dessa taxa de aproveitamento, mesmo com a variação do valor do suporte para o enclose 5 CAR. Em compensação, a gente tem uma queda na taxa de aproveitamento da abordagem do enclose 5 com o aumento do valor do suporte. No caso do dataset internet, a gente tem uma curiosidade que o algoritmo foi tão rápido que não compensa ordenar a matriz, né, porque o tempo de ordenação está incluído no tempo total de execução. Então, não foi vantajoso, nesse caso, ordenar a matriz, e de novo a gente tem que o enclose 5 CAR foi mais rápido, mesmo aí com já bastante reduzido o tempo computacional. No número de biclusters, de novo a gente tem aí uma queda, né, com o número de biclusters em relação à abordagem proposta, em relação ao enclose 5, e de novo a taxa de aproveitamento ali caindo com o aumento do suporte no enclose 5 e uma certa estabilidade e boas taxas de aproveitamento do enclose 5 CAR. A análise dos resultados em relação à ordenação da matriz é o seguinte: a ordenação da matriz só é desvantajosa para execuções muito rápidas, como é o caso do dataset internet, em relação ao tempo computacional. O enclose 5 teve taxas de aproveitamento bem melhores em todos os casos, né? E o tempo de execução ou foi muito competitivo ou foi melhor em relação ao enclose 5. A gente pode concluir que a proposta foi vantajosa, vantajosa porque exige uma pequena modificação do código em relação ao enclose 5
e resulta num conjunto muito mais conciso e significativo da mineração, dos padrões. E, na maioria dos casos, foi até mais rápido. Os resultados são preliminares, mas já mostram o potencial da proposta e também mostra a robustez, porque os resultados tiveram um comportamento parecido, mesmo com a variação da base de dados. Como trabalhos futuros, nós pretendemos explorar outras métricas EDCs, comparar com outros algoritmos de mineração de regras de associação e estender a proposta para a construção de um classificador aí na área de Associative Classification. Muito obrigada pela atenção, deixo meu contato para eventuais dúvidas.